Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus não mente. É um assunto que eu nunca trouxe aqui no canal, é um assunto da Bíblia. É um livro que ele é bem pequeno, é o livro de Tito. E aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo deixou para ele, uma palavra de encorajamento e de advertência. E eu queria deixar já bem no início isso para você que diz assim, ó, a fidelidade de Deus significa que Ele sempre fará o que disse e cumprirá o que prometeu, cumprirá aquilo que prometeu. Paulo ele vai advertir nesta carta, né, a importância daquilo que está por vir. Paulo vai destacar no versículo 2, né, a passagem é em Tito, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, eu vou ler aqui bem rapidinho, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui no versículo 2, como eu já disse, nem esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Aqui nós vemos uma afirmação total de que Deus ele não mente. E Tito ele estava vivendo em Creta. Creta era uma cidade romana que era famosa pela corrupção e pelo engano. E eles consideravam o roubo uma honra. Consideravam o roubo uma honra. Lá, a verdade, ela era rara. Lá o que prevalecia era o engano, a mentira, o roubo, né? Tudo isso era comum. A verdade, ela era rara lá. E como é citado no versículo, aqui no verso 12, vai dizer assim, um deles, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Um próprio cretense fala, né, dizendo para um dos próprios profetas deles lá, né, de Creta, como eles eram, como as coisas aconteciam lá em Creta. E nesse ambiente, né, os cristãos, podemos imaginar como era difícil ser cristão ali. Né? Isso eu não falo de religião, mas como ser realmente cristão. Né? Quem é verdadeiro cristão, servo de Deus. E eles precisavam de uma âncora, né, de algo que os fortalecesse ali e os firmassem. E por isso Paulo fala para Tito dessa forma, tão claro, tão firme, para ele se agarrar, para ele ter esperança da vida eterna, a qual Deus prometeu. Ali nós vemos que aqui nós podemos ver que Paulo estava dizendo o que para ele? Que mesmo que aqui tudo seja difícil, que o seu único foco seja o céu, que o seu único foco seja a salvação, a qual já foi prometida, e se Deus prometeu, com certeza vai acontecer. E como eu falei anteriormente, né, por isso Paulo fala assim para Tito, né, tão claro, tão firme e tão confiante. A carta é totalmente direcionada a ele, né, pelo local que ele estava. E nos dias de hoje não é diferente o que nós vivemos. O que nós vivemos no mundo de hoje não é diferente daquilo que acontecia lá em Creta, daquilo que acontecia nessa cidade romana. Para alguns hoje em dia, né, o mentir, o roubar, o se vangloriar de coisas erradas, para algumas pessoas se tornou comum. Quando você não concorda com o erro, não concorda com as coisas erradas, não concorda com coisas absurdas que acontecem, você é tido como besta, como radical, como uma pessoa chata. Mas nós vemos aqui que, assim como é difícil para nós hoje em dia,
foi difícil também para os servos de Deus que viviam ali naquele lugar. E que vivia ali em Creta, né? E esta afirmação sobre o caráter de Deus é fundamental para nós hoje em dia. É fundamental para nós, tanto quanto foi para Tito. E que as palavras de Paulo, né, que ecoem na nossa vida hoje, né? Ecoem na minha vida, ecoem na sua vida. Que Deus, ele não mente, que as suas promessas são dignas de confiança e que ele é uma base sólida em meio à confusão cultural que nós vivemos. Deus, ele não mente, e o mundo, ele pode até falhar conosco, mas Deus, ele jamais falhará. Então, na palavra de Deus, nós temos a promessa da salvação, nós temos a promessa da vida eterna. Por mais que nós vivamos em um mundo sujo, onde o que tem honra hoje em dia é o errado, aquilo que é errado, aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, nós venhamos ter essa base na nossa vida, a nossa salvação, a nossa confiança em Deus, o nosso crer em Deus, assim como Paulo falou para Tito naquela época. Essa palavra também serve para nós, que por mais que as coisas sejam difíceis, complicadas, né, nesse mundo onde o certo, né, virou motivo de chacota, nós vemos muitas pessoas vivendo totalmente errado, vivendo, crescendo, né, com coisas erradas, mas sendo aplaudidas. Mas de que adianta nós sermos aplaudidos pelo mundo e nós não sermos aplaudidos por Deus? Que adianta nós sermos aplaudidos por atitudes erradas, sermos aplaudidos pelo mundo, mas não sermos aplaudidos diante do nosso Deus? Como a passagem que nós conhecemos, né, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar tudo, não que seja proibido nós ganharmos as coisas, nós vivemos bem, nós temos as coisas, mas de que adianta nós ganharmos tudo isso e nós não nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, nós não vivemos uma vida correta diante de Deus, para nós perdermos a nossa alma, porque nós sabemos que existe uma vida após a morte. E também aquela passagem que fala sobre tudo o que nós fazemos, porque eu não tenho decorado agora, nós fizermos tudo e chegarmos lá num grande dia, Deus mandar nós nos afastarmos dele. Ele mandar nós nos afastarmos dele porque ele não nos conhece. Pelas obras que a pessoa vai lá dizer que fez, mas de que adianta? Não está sendo conhecida por ele. Então, o nosso Deus, ele não mente. Todas as promessas que tem na Bíblia, todas as promessas que tem na sua palavra, elas se cumprirão. Um dia Jesus voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E é importante que nós estejamos fiéis a Ele, fazendo aquilo que é correto, não nos deixando contaminar com as coisas que tem no mundo, com as coisas erradas, com as coisas incorretas, com as coisas que satisfazem somente o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade e a vontade do inimigo. Mas que nós venhamos a viver uma vida correta, uma vida de santidade e uma vida de fidelidade com Deus. Como eu falei no início, a fidelidade de Deus significa que Ele sempre fará o que disse e cumprirá o que prometeu. O nosso Deus, Ele é fiel. Então, aquilo que Ele prometeu para nós, Ele cumprirá. Se Ele prometeu que voltará para nos buscar, Ele voltará, assim como Ele disse na sua palavra que Ele ia para o céu, fazer novos céus, novas terras, para nós, para a igreja dEle, para os servos dEle. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. E creia que as promessas de Deus, elas se cumprirão na sua vida. E é isso, até o próximo vídeo do canal, se Deus quiser.